Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a relação entre localização das estações ou terminais ferroviários em uma rede. E a partir dessa localização, a gente vai ter uma noção maior sobre o papel desses terminais e estações para a operação ferroviária. É importante a gente falar também sobre as vias ferroviárias. Afinal de contas, a gente está falando de um sistema que não é flexível, ele depende de uma infraestrutura física e sem ela a operação ferroviária não acontece. Vamos começar falando sobre as linhas principais do sistema ferroviário. Essas linhas são chamadas de linhas troncais. Aqui são representadas por essas duas setas em azul, então vejam que elas não estão conectadas. E as linhas troncais são as principais desse sistema. Elas precisam conectar pontos importantes, elas acumulam o tráfego de trens e cargas dentro do sistema. Essa linha tronco mais abaixo, ela está fazendo a conexão de dois pontos importantes, um do lado esquerdo que vem de um polo, pode ser um polo industrial, pode ser um polo turístico, e ele vai fazer a conexão com um outro polo, que nesse caso está representado como um porto, né, num ponto principal de conexão. A gente pode estar falando de transporte de passageiros, como de transporte de cargas. Então, a linha troncal está fazendo essa conexão de dois pontos importantes, podem ser mais do que dois, tá? Aqui está representado como dois pontos importantes, um que vem lá do interior do estado, né, vamos pensar no estado de Santa Catarina, vem lá do interior do estado e vai fazer a conexão com um porto, né, no litoral, e vice-versa. Esses dois pontos obrigatoriamente vão ter terminais ferroviários que precisam receber essa quantidade grande de cargas que vai estar sendo operada na linha troncal. Mas a rede ferroviária ela é composta por outros tipos de linhas, além da linha troncal. Essas outras linhas elas vão ter outras denominações. Os ramais vão ser linhas que fazem a alimentação da linha troncal, que contribuem para aquela concentração de fluxo de veículos, no caso os trens, dentro da linha troncal, que é a linha principal do sistema. Então, são linhas subsidiárias de uma linha tronco ou de outro ramal, tendo como objetivo ligar pontos de importância distantes da via principal. Temos vários tipos de ramais. Aqui está sendo mostrado primeiro o ramal ponte. O ramal ponte ele vai fazer necessariamente a ligação entre duas linhas principais, entre duas linhas tronco. Quando a gente tiver um ramal que liga dois pontos da mesma linha tronco, vai chamar esse ramal de ramal atalho. Ele reduz o percurso, ele encurta um trajeto. O ramal bituca, ele vai fazer a ligação de um terminal específico até a linha troncal. Significa que esse terminal está afastado da linha troncal. Então, nós temos apenas um ramal que faz essa bifurcação para atender um determinado pátio, estação ou terminal. Temos também o ramal pera, que é aquele que tem a função de fazer a inversão do trem num outro sentido. Então, ele está indo, por exemplo, lá do porto capital, né, daquele polo à direita, e ele precisa fazer uma reversão, e com isso ele utiliza um ramal pera para trocar a sua direção e voltar para o seu ponto inicial. Existem vários pátios que já são construídos com o formato em pera. Esses ramais de ligação conectam vários terminais, que são pontos importantes, até a linha troncal. Então, vejam que ele é diferente do ramal bituca, que faz a conexão apenas para uma estação. Nós temos vários terminais que vão ser conectados à linha troncal. Quando a gente tem um ramal que vai além da linha troncal, ou seja, essa linha troncal é finalizada, mas existe uma continuidade da linha após esse fim da rede, a gente vai chamar de ramal de extensão. Significa que a linha troncal ela se estende, mas o acúmulo de tráfego não acontece, né? Então, a gente tem um comprimento a mais, uma extensão a mais, um ramal de extensão, que também vai conectar a um ponto importante, e ele é visto como uma continuação da linha principal, mas não com a mesma importância. Nós temos ainda as linhas alimentadoras, que elas
já tem uma hierarquia bem menor do que um ramal de ligação, e a linha alimentadora não vai estar conectada diretamente à linha tronco. Ela precisa alimentar o ramal que alimenta a linha tronco. Ou seja, a linha troncal ela só é alimentada por ramais. Além da linha alimentadora, nós temos ainda outras linhas com hierarquia bem mais baixa, que são as linhas secundárias, que vão conectar pontos bem menos importantes, né, em termos de volume de tráfego, pontos mais distantes das linhas troncais e dos ramais. Dentro dessa configuração, a gente vai ver vários tipos de terminais acontecendo. Nós teremos os pátios de manobra, que permitem a ultrapassagem de trens que estão operando com diferentes velocidades. E aqui tem mais uma informação importante. Para que haja um controle de tráfego eficiente, toda essa rede ela vai ser segmentada por trechos, né? Então, é isso que a gente vê dentro de uma CCO, de uma central de controle de operações, que os operadores eles são responsáveis por determinado trecho. Cada operador vai cuidar de um pedaço dessa linha, são trechos, que também são entendidos como os blocos, né? São blocos de operação. Esse esquema consegue mostrar para vocês, de uma maneira bastante simplificada, como é a organização básica de um sistema ferroviário, sob a ótica das suas linhas, ramais e da localização dos terminais dentro dessa rede. Eu também vou explicar para vocês, basicamente, o que está lá no slide sobre classificação dos terminais, se refere à classificação funcional. Então, nós temos os terminais, né, começando ali na ordem como está disposto, né, à direita, naquela coluna. Primeiro, os terminais que ficam no final de linha, que são chamados de estações terminais. Essas estações elas são responsáveis por início e final de viagens, seja ela de cargas ou de passageiros. Temos também os terminais de junção, que é quando esse terminal tem a responsabilidade de fazer a conexão de um ramal até a linha troncal ou de permitir que o trânsito, que o fluxo de veículos dos trens que estão circulando numa linha troncal consigam chegar em pontos no interior, permite essa distribuição de carga ou de passageiros ao longo de uma rede ferroviária. Tem também as estações que são chamadas de running, não tem tradução para o português, então estou usando aqui exatamente qual é a classificação que vem do inglês, tá? Então, essas estações são aquelas de ponto de parada, né? Não tem nenhum outro papel, nenhuma outra função além da parada para que o passageiro consiga descer na estação, o trem ele não permanece por um longo período de tempo dentro deste local, dentro desta estação. Temos também as estações wayside, aí sim vou fazer uma tradução entre aspas, tá? Também nós não temos isso em português, mas são aquelas estações que permitem a ultrapassagem de trens que operam numa mesma linha, né? Quando a gente tem, por exemplo, um trem que tem uma velocidade um pouco maior do que o outro e precisa fazer um deslocamento para que ele não fique atrás de um trem que vai fazer com que esse deslocamento aconteça de maneira muito mais lenta. Em situações como essa, as estações vão permitir que esse trem mais lento se retire da linha principal para que o trem que tem uma velocidade um pouco mais alta possa fazer essa ultrapassagem e a operação aconteça de maneira dinâmica dentro da rede. E nós temos também as estações que são chamadas de crossing, aquelas que fazem o cruzamento entre diferentes linhas. Aqui, neste exemplo, estou mostrando para vocês um ramal cruzando uma linha troncal. São os tipos básicos de terminais dentro de uma linha ferroviária.